Boa noite, começamos mais um programa Shark Coaching aqui na Record News com a minha parceira de todas as semanas, a doutora Tânia Zambon. Boa noite, Tânia. Boa noite, Orestes, né? Mais um episódio aí contando grandes cases de sucesso nos negócios aqui do Brasil, não é nem fora do Brasil mesmo. E boa noite aos telespectadores por mais esse nosso novo programa. Hoje eu vou provocar a doutora Tânia Zambon aqui, porque eu tenho recebido algumas provocações por e-mail e eu quero te perguntar, Tânia. Tem muita gente desconfiando dos resultados dos nossos tubarões aqui, dizendo que esses crescimentos exponenciais de 100, 200, 300% não são reais. Realmente, porque tem resultados que são de 1000%, né? Então, alguns de 100% realmente são menos do que dá para se alcançar. Mas eu quero te perguntar isso, a gente vive um cenário de crise no Brasil, no Rio Grande do Sul, em todos os estados brasileiros, né? A gente tem uma crise ainda do dólar, a gente está no meio, né, de uma disputa eleitoral, a gente vive um momento conturbado no Brasil. Como é que algumas empresas, qual é o segredo de alguns empreendedores para ter resultado, para ter sucesso? Olha, ele fez um texto geral aqui, eu tenho que começar a navegar. Veja bem, é fácil a gente verificar os nossos cases porque eles existem. É só ir procurar essas empresas e lá está. E os alunos, eles são muito abertos. Entra lá, conheça o que tem. Então, e hoje com a internet, com o Google... Com a internet você descobre qualquer coisa. Hoje não tem segredo, né? Então, por que as pessoas acham que é tão difícil tu faturar 100, 200, 300%? Por quê? Kaplan, por exemplo, que é um dos maiores nomes quem formou, por exemplo, o BSC, né, o Balance Scorecard, nasceu de Kaplan, em Norton. E o que o Kaplan diz? Que uma economia ao ano que tiver 10% de faturamento já é maravilhosa. Mas nós não podemos esquecer que essa realidade do Kaplan, ele fala em empresas multimilionárias, né? Então, 10% numa empresa que ganha lá 100 milhões... é um montante de 10 milhões. Sim. Nós falamos aqui que hoje nós vivemos num mundo exponencial e que sim, é possível. O problema nosso hoje no Brasil é que nós somos muito mal preparados como empresários. Nós não sabemos nada. Eu faço às vezes um evento com 2.000 pessoas, 2.000 empresários, e eu pergunto para a plateia, qual é a diferença entre lucro e fluxo de caixa operacional? Talvez meia dúzia de empresários sabem me responder. E a gente, como gestor, como dono do negócio, é obrigatório saber a diferença, porque lucro é uma coisa, fluxo de caixa é outra. E é muito gritante isso. Então, quando a gente não tem preparo, e qual é a minha preocupação? Principalmente nos pequenos e médios empresários. Mas tem também nos grandes, né? Minha preocupação, sim, né? Os gestores, quanto maior a empresa, mais dor de cabeça tem. De misturar suas contas, as contas pessoais com as contas da empresa. Exato, né? O Prolabore não enxerga, a empresa paga as contas pessoais, as coisas. Isso é na parte contábil. Eu não estou nem falando no restante, que é colocação do produto no mercado, o custo do produto. Mudou o preço do mercado. Mudou. Uma coisa que a internet fez. Hoje nós não temos mais barreira. Esse negócio de importação, exportação, com meio digital, caiu. As barreiras estão aqui, ó. Então, quando você fala sobre preço, tem que entender que o preço baixou mundial. Hoje eu consigo comprar algo da China que antigamente eu não conseguia comprar. Então, hoje tu vai ter que se adequar ao mercado. E as pessoas não estão preparadas para isso, essa adequação de mercado. Tem que ver o preço do custo da logística. Você entra hoje no Google e consegue qualquer coisa. O meio mudou. E qual é a preocupação da Universidade de Negócios? É cada mês que os alunos alcançam um faturamento, por isso que a universidade existe, para ser sustentável. No coach, nós já fazemos isso. Ele vem para o coach, ele aprende as ferramentas, volta e fatura. Mas qual é o problema? Manter o processo. Aí no mês que vem, se ele não utilizou as ferramentas, entrou em desuso, que nem eu brinco, atrofia. De novo ele vai ter que marchar. Então, a universidade, ela existe justamente para isso, para que ele aprenda as ferramentas, os processos e as técnicas e aplique. Nós cobramos mensalmente deles resultados. Quando ele passou um ano comigo inteiro fazendo isso, ele já está preparado agora para agir por conta sozinho. Então, quem é cético vai morrer na praia, eu tenho que falar. Porque o mundo é de mudanças. Se você não acompanhar quem está se modelando, modificando o sistema do negócio. O que eu vi no Vale do Silício agora? Escalonar o teu produto. As pessoas estão comprando por digital. Meus filhos já compram por digital. Eles não querem mais sair de casa. É tempo, é velocidade. Então, se adaptar a isso. E o que o Instituto faz? A gente faz com que o aluno entre nesse mundo novo e comece uma competição leal. Porque até então, se tu não está nessa competição, é desleal.
O mundo mudou e cético ou não, você tem que fazer alguma coisa, modelar. Procure pessoas que estão fazendo as coisas e está dando certo. Então mudou a forma de se comunicar, mudou a forma de vender, mudou a forma de gestar as equipes. Nunca o mundo esteve com tanto risco de suicídio. Né? Nós temos jovens com suicídio. Sim. E o que é isso? É um novo modo digital, que se eu não souber interagir com isso, trazer para o lado bom, nós vamos perder. Eu também queria falar contigo, Tânia, sobre tempo de trabalho. Né? Tem toda uma discussão no Brasil hoje, né? Também aproveitando as discussões, né, da nossa campanha eleitoral. Tempo de trabalho, jornada, 4 horas por dia, 6 horas, 8 horas. Fala um pouco sobre isso. Para quem quer ser um empreendedor de sucesso, a gente não pode ficar fechado em nenhuma caixinha, nem da falta de inovação e nem da falta de tempo para trabalhar. Muito bem colocado, Orestes. Eu gosto do Orestes porque ele é pontual. E eu acho que é isso, né? Se você quer ser um funcionário e precisa da carteira de trabalho para conseguir uma casa própria pela Caixa Federal e precisa ter um salário mínimo, aí você tem que pensar em jornada das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Quer ganhar um salário fixo? E eu respeito previsível. Porque a pessoa é tranquila, ela quer aquilo. Agora, se você é um empreendedor, se você quer ser dono de um negócio, se você quer ser o cara ou a mulher que vai fazer o negócio arrebentar, tu não podes pensar em jornada e tempo. Tempo é virtual, é resultado. O Google faz isso. Facebook, Amazon. Hoje nós não trabalhamos mais. Nossa empresa é assim. Tem um horário fictício lá para receber as pessoas, mas a jornada dos empreendedores não baixa de 10, 12, 14 horas. Sim. Eu costumo perguntar para o empreendedor, quem é o teu melhor funcionário? Ele olha, pensa, sou eu. Você é o teu melhor funcionário. Então nós não podemos pensar em jornada e ir para 6 horas e tomar um cafezinho para fora em casa. Não, o empreendedor é aquele também, ó, que ele quer crescer rápido. Eu dou sempre um exemplo. Meu pai é uma pessoa humilde. Ele levou 30 anos para comprar uma casinha, ter o carrinho dele, porque meu pai não era empreendedor, meu pai era funcionário. Eu já quis uma vida diferente. 5 anos eu me projetei, eu sabia onde eu ia chegar, dormi muito pouco, 4, 5 horas nesses 5 anos, mas o patrimônio que eu tenho hoje, eu posso ficar 10 anos sem trabalhar. Então, eu alcancei aquilo e é o que eu ensino para os meus alunos hoje. Como chegar lá, como fazer isso. E não tem segredo, existe trabalho. Se alguém disser pra gente... E não tem hora também, né, não. Tânia? Não... Bom, se não começou com 20 anos, com 25... Eu comecei depois dos 40. Começou depois dos 40. Eu comecei depois dos 40. Então, sempre é a hora de modificar. Porque por 19 anos, eu trabalhei na área da saúde em UTI. Eu era colaboradora, era funcionária, eu tinha que bater meu ponto. Recebeu o salário no final do mês. Recebia um salário fixo. Agora, quando eu virei empreendedora, só que por 20 anos eu ganhei determinado valor por mês. Eu nunca pude ter uma ambição que eu tenho hoje, de ter uma casa fora do país, de ter uma vida melhor, para os meus filhos poderem estudar em Stanford, em outro lugar. Eu tenho que ter um aporte financeiro. E a gente não pode ser hipócrita, Orestes, e dizer que dinheiro não é bom. Isso a gente tem que tirar isso da cabeça, isso é político. É mais fácil eu falar que dinheiro não é bom para uma população que 95% vive com salário mínimo. Sim. Então eu não crio caos, eu não crio revolta. A honestidade é fantástica. Dinheiro pode não trazer cura, mas ele traz conforto ao saber que a gente tem um filho com câncer e o tratamento é nos Estados Unidos. Pode ser que não tenha cura, mas o fato de um pai poder levar o filho para fora e poder um tratamento melhor, internar o teu pai numa ala privativa de um hospital ou no meio de 15 pessoas defecando e urinando. É uma opção, o dinheiro te dá opção. E eu não estou falando aqui na forma mercenária. Não, honestamente a gente tem que trabalhar, baixar a cabeça, porque o dinheiro tem que ter uma finalidade. Por que eu trabalho? Por que eu faço? Eu faço para os meus filhos. Eu quero que eles tenham uma faculdade boa. Eu não quero dar dinheiro para eles. Eu não tive. Mas eu quero dar condições de que eles tenham conhecimento e que eles consigam, através disso, alcançar os objetivos de vida deles. E uma boa ferramenta também é quando o trabalho te dá prazer. Não né? tem, Porque, né? em geral, quando o trabalho não dá prazer, a gente fica desmotivado e quer logo ir embora. O prazer de trabalhar, ele tanto faz para quem é colaborador ou para quem é dono do negócio, né? Eu, quando trabalhei 19 anos na área da saúde, eu tinha prazer. Eu adorava atender o paciente, botar ele caminhar, fazer ele voltar para a vida. Isso me dava prazer. E como me dá prazer trabalhar com business hoje. O que muda é o nosso foco. Não necessariamente o prazer não te dá dinheiro. Tu tem que saber aliar as duas coisas. Eu trabalhava numa UTI que eu ganhava 1.200 por mês,
para ajudar a salvar a vida das pessoas, trabalhar com pneumonia, liberar vias aéreas, trabalhar com parâmetros ventiladores numa UTI. Isso é desumano na nossa classe. A gente vê médicos ganhando pouco, professores ganhando pouco. Então, nós temos que empreender. E olha, os professores são os maiores empreendedores, porque eles têm uma coisa de coach, de ensinamento. Então, eu admiro muito a classe dos professores. Professor, área de saúde é uma realidade do Brasil, mas às vezes a gente vai ter que sair desse foco e fazer alguma coisa que conquiste sonhos para aqueles que não são valiosos, filhos, maridos, pais, irmãos. Bom, depois do intervalo a gente vai conhecer um desses exemplos, Tânia, né, de uma empresa familiar, uma empresa tradicional, que a gente pode dizer que estava um tanto acomodada, mas que viu nascer uma nova geração e essa nova geração conheceu as ferramentas do coach e voltou com força. E dá para se dizer que reinventou essa empresa tradicional. E ele, com mais de 30 anos de empresa, é um dos grandes tubarões do Instituto Tânia Zambon. Depois do intervalo, então, a gente vai conhecer quem é esse tubarão aqui do Rio Grande do Sul, de Gramado, que fez uma empresa tradicional se reinventar. Fica aí que a gente volta em seguida. Muito bem, voltamos com o Shark Coaching aqui na Record News, agora com um convidado especial, Tânia, um convidado que está no Brasil inteiro, né, da empresa Chocolates Gramadense. Seu Altanísio, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado. E realmente é uma satisfação muito grande participar do programa, principalmente com a doutora Tânia, que foi uma incentivadora para nós, a nossa empresa, né, que ela praticamente alavancou através do coach, a nossa empresa, que na verdade a gente estava meio desmotivado na época, eu sempre achando que entendia daquilo que fazia, porque já há mais de 30 anos, né, que eu estou nessa atividade de fabricação de chocolates em Gramado. E a gente Gramado que é referência na produção de chocolate. E temos que ressaltar que a Chocolates Gramadense é uma das maiores marcas hoje do Brasil. Sim. Né? Eles têm mais de 30 anos de empresa. Então, essa reinvenção deles, através do coach, essa nova visão, fez com que eles, inclusive, abrissem mais. Eles abriram mais filiais e estão abrindo agora em Curitiba também. Seu Tonísio, antes do senhor contar a sua história, porque é uma história de uma empresa familiar, tradicional, Linda. Eu quero conhecer a sua história com a nossa equipe que foi lá conhecer a empresa, que conheceu a sua família, né, os seus funcionários. Sim. Então, vamos mostrar um pouco da história dos Chocolates Gramadense para o nosso telespectador olhar, conhecer mais a empresa e depois a gente conta os detalhes. Pode rodar. Chocolate doce foi durante 30 anos da minha vida e eu só pude sentir o doce dele agora. A gente iniciou a empresa, eu e a minha esposa, né, onde a gente estava conformado, achava que a empresa estava tudo bem, que estava muito bom, só que eu achava que eu sabia tudo sobre chocolate, sobre o meu negócio, e no decorrer do curso eu fui mudando de ideia achando que eu não sabia era nada, né.
de repente, nos próximos 15 dias, a gente revolucionou a empresa, mudou tudo. E fora esse crescimento de 200%, a gente teve um ganho, um crescimento na área de gestão de pessoas, na área de motivação e na área de integração com os funcionários, com os colaboradores, com a família Chocolate Gramadiense toda, foi muito grande. Agora a gente sente as pessoas, a gente começou a conhecer as pessoas. Eu vejo, tanto que meu filho perguntou assim, alguém pode me dizer o que está acontecendo com meu pai e com a minha mãe? O que aconteceu nesse lugar, que agora eles estão diferentes? Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, assim, principalmente com o Ezequiel, com meu filho, com as filhas. E eu não achava possível que uma empresa pudesse seguir para a terceira geração. Eu tinha certeza que acabava ali. E aí, com o treinamento, eu falei, nossa, é completamente possível a gente alavancar e é muito melhor trabalhar em família. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação àquilo que a gente aprende, aquilo quando a gente aplica, que o resultado é positivo e que dá certo. Olha só, Tânia, que história linda, né, do seu Otanísio, da sua família, e como a gente viu ali no case, então o senhor foi para acompanhar os seus filhos para fazer um curso de coach com a doutora Tânia. Como é que foi isso? Realmente, no início a gente estava meio desacreditado, porque já tinha feito vários cursos, várias palestras, então eu achava que era só mais uma que a gente ia participar. Mas quando eu cheguei, que a gente iniciou o curso de coach com a doutora Tânia e com o Michael, eu comecei a ver que não era bem isso, que aquilo ali era uma coisa muito séria, que a gente aprendia muito, inclusive para a gente poder desenvolver um potencial que nós tínhamos e que não sabíamos. Nós não sabíamos como tratar com o cliente, como conversar com o cliente, inclusive na própria fábrica. A gente passou a fazer a intenção do dia, a motivar os funcionários, a produção aumentou muito. Nós não tivemos mais problemas trabalhistas com funcionário, nós não tivemos mais problema na loja também, eles passaram a fazer todos os dias a intenção do dia, motivando mais, estabelecendo metas. As próprias funcionárias ficaram assim, muito contentes, muito felizes, porque elas conseguiram aumentar o salário, a gente estabeleceu comissões, onde atingisse uma meta, elas ganhariam uma comissão, o salário aumentou, a fábrica aumentou a produção, foi uma motivação total, inclusive nós, pessoalmente, na nossa família, o relacionamento entre pai e filho, eu com os meus filhos, com a minha nora, com a minha esposa, a gente hoje é uma família assim muito diferente daquilo que era anteriormente, e tudo isso graças àquilo que a gente aprendeu através do coach. Esse é o desafio, não é, doutora Tânia? Porque uma empresa familiar... Que tem desgaste, tem desgaste, porque mistura os assuntos da família com os assuntos profissionais. Como é que tem que fazer essa separação, doutora? Isso é muito importante, porque o coach entra aí, né? De que forma nós vamos trabalharmos. Familiar é uma coisa, processo e operação é outra. E o coach, ele ensina a gente a saber separar isso. Ele faz com que a gente tenha estabelecido essas metas, também essas diretrizes de afastamento. Aqui na empresa a gente vai ter um processo, lá em casa, no churrasco, no domingo é outro, né, Otanísio? E o que é bacana de ver é que o Otanísio é um empresário que não precisaria estar buscando uma reciclagem. Ele tem uma empresa bem colocada no mercado. Sim. Só que o que eu falo, né? Daqui a 10 anos, a estimativa é que as 500 maiores empresas do mundo, 40% vão fechar as portas. E o que ele está fazendo? Ele foi justamente buscar essa inovação para dentro do negócio dele familiar. E foi a grata surpresa, onde ele brinca que ele aprendeu, acho que mais que os filhos dentro de lá, sendo que tem um know-how de 30 anos. Uma empresa de 30 anos, mas numa cidade que é conhecida como a capital do chocolate no Brasil, que é Gramado, mas que está vindo com uma série de novos concorrentes. Né? Então, não sei se o senhor tem esse número, mas certamente muitas empresas, muitas indústrias de chocolate chegaram nos últimos anos em Gramado. Então é preciso, apesar de um sucesso que a empresa tinha, se reinventar. Se inovar. É por aí? A gente na verdade iniciou, eu fui o pioneiro na fabricação de chocolates em Gramado. A ideia na verdade começou, a ideia que nos deu foi a jornalista Célia Ribeiro, na época ela tinha um programa de televisão e ela conheceu o chocolate em Bariloche,
dei uma sugestão para o Jaime Praver, que era meu amigo, e nós fomos para Gramado e iniciamos Em a primeira 82, né? fábrica. 82. Não, isso foi em 75. 75. A Célia Ribeiro, para quem não conhece no Brasil, é uma jornalista tradicional conhecida, né, aqui no Rio Grande do Sul, trabalhou em grandes veículos aqui no Rio Grande do Sul, e ela então que lhe deu essa dica. Umas dicas são importantes, olha aí, ó. Ela comentou num jantar na casa do Dr. Jaime Praver, que era em Gramado, que hoje, casualmente, a casa onde houve esse jantar hoje, a gente comprou, mas para preservar, né, porque dali nasceu a ideia, preservar a história. Então, ela sugeriu, daí o Dr. Jaime, na época eu trabalhava aqui em Porto Alegre, no Zafari, ele foi lá e me convidou, vamos para Gramado montar uma fábrica de chocolate. Eu falei, olha, eu conheço, o que eu entendo de chocolate é porque eu de vez em quando como os bombons aqui. Mas eu não entendia nada. Ele falou, mas eu também não entendo, então vamos aventurar. E fomos, e foi um desafio, e logo a coisa cresceu. Depois eu permaneci 7 anos na empresa, no grupo, que já estava bem expandido, né, bem desenvolvido. Daí que surgiu a ideia de eu montar uma empresa que é a Gramadense, em 82, com a minha família, com os meus cunhados no início, depois vieram os filhos cresceram dentro da empresa e hoje a gente tem a Gramadense que pertence a mim e aos meus filhos, né? E a gente cresceu muito sempre buscando o mercado diferenciado. E o que nos ajudou muito o coach foi criar estratégias e saber como estruturar a empresa, como organizar a empresa, porque até então a gente não sabia, a gente achava que estava tudo certo, que estava tranquilo. E nós vimos o potencial que nós tínhamos, porque aquelas técnicas que a gente aprendeu no coach, aquelas dinâmicas, aquilo assim de criar empresa, de iniciar uma empresa, de criar produto, desenvolver produtos, isso tudo me ajudou muito na fábrica, né? Hoje eu reúno os funcionários e a gente faz essas dinâmicas lá na fábrica. A gente chama o pessoal, amanhã eu quero um produto diferente aqui, aí vem 50 produtos cada um, uma ideia diferente. Sim. Isso a gente aprendeu no coach. Então, tudo veio a nos beneficiar, né? Foi assim uma... E na parte de vendas, teve alguma mudança aí na estratégia de vendas de vocês? Sim. Hoje, para conversar com o cliente, a gente começa fazendo coach com ele. E sempre dá resultado, porque a gente, quando o cara fala não, a gente convence ele de que não é bem assim. Que a gente tem que buscar uma forma de convencê-lo de que ele precisa comprar chocolate. Primeiro, como é que a história da primeira venda que vocês fizeram lá para Joinville? Há uma meta que eles bateram no coach de 18 mil para 1 milhão. Isso aí foi interessante. Esse cliente de Joinville é a Associação dos Servidores Públicos de Joinville, né? Então eles têm uma sede, têm uma associação, e eles costumam presentear os associados com chocolate, tanto na Páscoa como no Natal. Então eles iniciaram no início, a gente fornece para eles há uns 8 anos já. Eles começaram comprando em torno de 18 mil por ano, por pedido, no caso, para Páscoa e Natal. E foi aumentando, aí chegaram num limite de 220 mil. Daí eles achavam que, olha, era muito chocolate. Só que junto com, por exemplo, no Natal, eles costumavam dar toalha, cadeira de praia, pratos, relógios. Daí o Ezequiel falou, vamos fazer uma pesquisa com os associados se eles preferem chocolate ou relógio. Todos foram unânimes em dizer que preferiam o chocolate. Que aquele gasto que eles tinham com o relógio era para dar em chocolate, que eles queriam chocolate. Olha que interessante, pesquisa do cliente, né? E esse desafio a Cris, porque quando ela foi nos propor para fazer o curso de coach, eles estavam saindo para fazer o pedido de Natal. Daí a Cris falou, não, vocês deveriam, antes de visitar o cliente, fazer o primeiro módulo do coach. Isso é consultoria de vendas. Lá vocês vão aprender técnicas de venda que vocês vão poder aplicar com os clientes. E realmente, quando eles voltaram, eles fizeram o primeiro módulo, né? Quando eles voltaram, eles foram visitar o cliente e voltaram com um pedido de 498 mil, de 220 mil para 498 mil. Na Páscoa, eles ultrapassaram os 500 mil. E hoje eles não compram menos de 1 milhão por ano de chocolate. Olha que loucura. Então, um cliente que iniciou comprando 18 mil para chegar a 1 milhão, esse é um dos clientes. Nós temos clientes com potencial bem maior que eles, que também quase triplicaram as vendas. Hoje mesmo, o Ezequiel, meu filho, me chamou e falou, pai, para essa Páscoa nós vamos ter que alugar um outro pavilhão, nós vamos ter que mudar daqui, porque nós não vamos conseguir produzir nem a metade que nós temos já vendido para o ano que vem.
aqui nessa fábrica, nós vamos ter que ampliar, nós vamos ter que buscar um outro jeito. E aí você vê, né? As pessoas falam em crise, que tem dificuldade, tem as ferramentas erradas, talvez, eu seria. Porque cada um dentro do seu negócio, ele tem um potencial, porque se ele tem uma empresa e ele produz um produto e ele está vendendo, é porque ele tem uma criatividade, um potencial dentro dele, só que ele não desenvolveu esse potencial. Eu acredito que ele dentro do seu negócio, porque se ele fabrica isso aqui, ele tem que buscar o mercado desse produto. Às vezes as pessoas falam que eu sou excêntrico, e esse cara vende chocolate em lojas de eletrodoméstico que não tem nada a ver com chocolate. Daí eu falo, não, mas o cliente que vai comprar televisão, ele gosta de chocolate. Adora. Então eu convenço o dono da loja que ele poderia ter chocolate que é um atrativo que ele tem na loja dele e o cliente vai comprar televisão. Essa é uma prova de visão diferente. São estratégias que a gente aprendeu e nós não sabíamos que havia essa possibilidade. E é verdade. Eu gosto de chocolate. E aonde tiver chocolate, eu vou tô comprar. indo lá. Não importa. Então, a coisa mais fácil é vender chocolate para ti. É verdade. E ele tem um produto que é fantástico, uma das melhores marcas. Isso é um produto bom, diferente, então eu não preciso nem de muita conversa. Eu tenho que saber que você gosta de chocolate e saber como te vender e quando te vender o chocolate. Tornar disponível em várias oportunidades. Por exemplo, às vezes as pessoas... eu participo muito de feiras, né? Eu gosto de participar de eventos. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas, por que tu não participa da feira de doce lá e tal? Eu vou vender numa feira de mecânica, porque lá na feira de mecânica... Olha a visão. São empresários que têm dinheiro, que têm potencial de compra grande e que vão numa feira de mecânica e se eu tiver um stand bonito com chocolate, ele vai comprar chocolate também. Claro. Agora, se eu chegar numa feira de doce, eu vou ter todos são concorrentes meus. Sim. Daí eu não vou vender tanto, porque vai ter o meu vizinho. Trabalhar com os concorrentes quando pode ser o único no mercado, né? Verdade. Diferencial então, competitivo. esse é o diferencial que eu aprendi no coach, com as estratégias, com as oficinas de ideias, tudo isso a gente conseguiu buscar através do coach, dos ensinamentos, que nós devemos isso à doutora Tânia e ao Michael Instituto. Isso aí eu vou agradecer eternamente. Eles nos alavancaram assim. É difícil até descrever o que aconteceu na minha empresa, na minha família. É uma coisa assim, inacreditável. A gente precisa terminar o programa, né? Encerrou o nosso tempo, mas eu queria que em duas frases, o senhor falasse dos seus filhos, né? Que eles também estavam acomodados e talvez os filhos na nova geração de uma empresa familiar, às vezes eles não se sentem donos daquele negócio e talvez o sonho deles não seja tocar aquele negócio. Isso aconteceu lá e como é que eles se sentem hoje? Na verdade, porque eu achava que que estava bom do jeito que estava. Nós tínhamos uma vida boa, nós tínhamos nossa casa, nossos carros, uma vida assim considerável, assim confortável. Mas eles queriam mais, porque eles são jovens, né? Eu com 66 anos quando fiz o coach. Eles estavam assim, pai, mas a gente... Não, mas tá bom, vocês vão arriscar, vão investir dinheiro, daí não dá resultado e a gente vai botar dinheiro fora. Não tá bom como tá? Eles, tá e não tá, a gente queria crescer, né? Então eu fui pro coach assim, achando que não só mais para acompanhá-los. Mas quando eu comecei a ver tudo que eu poderia aproveitar, foi uma mudança geral na minha cabeça. Eu cheguei em casa, minha esposa, quando eu fiz, que a gente faz aquele... Roda da vida, né? Roda da fortuna, nós chamamos. Eu coloquei ali coisas absurdas, eu botei uma Mercedes, eu botei viagens. Aí ele falou, o que vocês estão aprendendo lá? Que tu veio com umas ideias absurdas. São técnicas eu falei, de PNL. não, a gente vai buscar isso aqui. Daí quando o Michael falou, eu falei, olha, tá aqui minha Mercedes, a gente viajou para a França, a gente viajou para a Bahia. A gente hoje tem condições de fazer tudo aquilo que a gente imaginava que um dia conseguiria, mas não passava de um sonho, né? Então, tudo isso aconteceu através do aprendizado que nós tivemos. Vidas que se transformam, né? Vidas que se transformam. Exatamente. E que sim é possível, né? Com certeza. Obrigado pelo seu exemplo, parabéns pelo trabalho e parabéns por se reinventar, né? O senhor junto com a sua família. É um exemplo para todos nós. Obrigado. E eu vou ser eternamente grato, como já falei, ao Instituto, à doutora Tânia
e vou estar sempre do lado deles, o que eles precisarem, a gente está à disposição. Eu quero mais alunos assim, você viu? São os amores. Uma boa noite a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima semana. Boa noite.